Amém? Aleluia. Mas eu quero ministrar hoje a respeito de perseverar. Fala assim, perseverar. Queridos, perseverança é uma característica que todo vencedor, ele carrega consigo. Todo vencedor, a perseverança faz parte do estilo de vida dele. Então você vê que aqueles que se tornam vencedores, eles não param no meio do processo, por conta de dificuldade, por conta de coisas que deram certo ou errado, ou parecia que ia ser, eles não mudam a rota. Então, nós vemos muitas vezes que muitas pessoas, elas têm uma palavra de Deus, elas têm convicção que Deus tem algo para a vida delas, mas por conta das dificuldades, ou por conta das tribulações, muitas vezes elas param aquilo que Deus estava formatando, forjando na vida delas. Porque, às vezes, no meio do processo, quando nós estamos passando por muita pressão, fala assim, pressão. Às vezes, quando nós estamos passando por muita pressão, muitas vezes nós paramos. Porque pensamos que não damos conta da pressão. E muitas vezes questionamos, ó vida, ó céu, ó azar. Mas, na verdade, é a pressão que muitas vezes Deus vai usar para te forjar. Muitas vezes é a pressão que Deus vai usar para te fortalecer. E aqueles que conquistam, daqueles que param no processo, a grande diferença é que os que perseveram, eles se tornam mais do que vencedores em Cristo. Então não tem como você herdar o reino se você não for perseverante. Veja que herdar é completamente diferente da salvação. Não tem como você governar com Cristo se você não perseverar, se você não insistir, se você não abrir mão do processo. Às vezes as pessoas gostam muito de falar desses grandes empresários que se tornaram donos de mega multi-empresas e tudo mais, mas se você for ver o histórico deles, você vai perceber que muitos deles fracassaram no começo da sua carreira. Quebraram uma empresa, 2 empresas, 3 empresas. O que fez a diferença foi que as pressões que eles passaram, eles foram adquirindo o quê? Aprendizado, criando estrutura, para depois poder suportar algo infinitamente maior. Muitas pessoas, elas param, elas têm medo até de começar, porque falam, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e isso muitas vezes paralisa. Então veja, o que verdadeiramente sustenta todo esse prédio, todo esse edifício, né, são as colunas que muitas vezes nós nem conseguimos enxergar. Não é a parede. Tem coluna, você pode quebrar a parede, que o telhado vai continuar. E às vezes as pressões é quando Deus está forjando e formatando essas colunas em nós. Quantos estão compreendendo? Mas muitas vezes no meio do processo, né, você está prestes a chegar a conquistar, você para. Essa é a história de muitos. Então veja, a perseverança é algo que está no estilo de vida, na vida de um vencedor. A perseverança é uma característica daqueles que conquistam e daqueles que não conquistam. Você vai reparar justamente isso. E eu quero dizer aqui ler junto com os irmãos alguns versículos da palavra de Deus que fala a respeito de perseverança, a importância de você perseverar. Vamos ler junto. Projeta para mim Números, capítulo 32, versos 11 e 12. Olha o que diz. Certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenizeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Então aqui nós vemos claramente, né, ele falando a respeito dos espias que foram. Josué e Caleb, eles viram a terra prometida, olharam para Canaã e falaram, certamente é uma terra que mana leite e mel. Qual que foi o problema? Foi os demais.
Por quê? Muitas vezes, quando Deus fala algo para você e te dá uma palavra, você fala aleluia, glória a Deus. Mas às vezes, até você conquistar essa promessa, Deus precisa te forjar algumas questões, alguns princípios. E às vezes, no meio do processo, muitos param diante só de olhar e observar. Foi o que aconteceu. Então, os demais que chegaram lá para espiar Canaã, a terra que mana leite e mel, eles voltam com um relato. Qual que era o relato? Que as cidades eram fortificadas. Jericó, a primeira cidade, os historiadores dizem que passavam carros de cavalo em cima do muro, tamanha largura do muro, extremamente forte. E aí eles começaram a olhar a terra, e eles viram os povos que moravam lá, os heteus, os jebuseus, os amorreus, né? Os filhos de Anak, que eram os gigantes. E aí eles vendo todas essas cidades fortificadas, todo esse povo, vendo os gigantes, eles formataram uma visão a respeito de si. E eles diziam o seguinte: aos nossos olhos, nós somos como gafanhoto. Então veja, qual que é o problema? Deus tinha dado uma terra, era a terra da promessa. Mas quando eles observaram as dificuldades, as tribulações, tudo que havia nela, eles achavam que eles não tinham condições. E eles falam, aos nossos olhos nós somos como gafanhoto. Deixa eu te falar, ali eles perderam a guerra. Porque eles falam, nós somos insignificantes perto daqueles gigantes. Não tem como. Essa é a história de muito crente, que quando olham as adversidades diante dos seus olhos, deixam de crer nas promessas de Deus e falam, não, isso não é para mim, é para os demais, é para os outros. Mas na verdade é justamente, Deus te dá uma promessa, Ele te coloca dentro de um contexto para te forjar, para te fortalecer. Mas muitas vezes, nos dias de hoje, muitas pessoas querem tudo rápido, tudo no fast food. Mas deixa eu te dizer algo. Para se formar um bom marinheiro, não se forma bons marinheiros em mares calmos. Bons marinheiros são formados em mar turbulento. E a turbulência, ela faz parte do processo para te forjar e criar colunas para tudo aquilo que Deus vai te dar. Tem muitas pessoas que, se Deus desse tudo que Ele tem para você hoje, toda a prosperidade que Ele tem para você hoje, talvez você não estivesse aqui. Quantos estão compreendendo? Então Ele precisa te forjar alguns princípios, forjar algumas questões, precisa ter clareza em você, para que então Ele possa te abençoar. Né? Você precisa ter maturidade para receber algumas coisas, principalmente das financeiras. Quantos estão compreendendo? Então veja, quando um pai não dá uma faca para o seu filho de 4 anos, não é porque ele não ama, é porque ele sabe que ele vai se prejudicar. Mas depois que ele vem a crescer, se torna um grande chefe, aí aquilo não é mais uma faca que é perigoso. Muito pelo contrário, é um instrumento de um chefe para fazer uma arte culinária, através da culinária. Quantos estão compreendendo? Então, muitas questões e muitas pessoas, elas param no meio do processo, porque elas não perseveram. E todo vencedor tem que ter essa característica. Não pode abrir mão no meio do processo. É fácil você perceber alguém que desiste no meio do processo, daqueles que vão até o fim. Porque não é na primeira derrota que desiste. Não é. Muito pelo contrário. Eles insistem, eles vão até que. Até que. Quantos estão compreendendo? Então veja. Hoje eu fui buscar os nossos campeões aí do jiu-jitsu. Cadê o João? O João está aí? O João, filho do Digério, tem uma característica. Toda vez que eu falo, ele está atrás do double gold. São 2 modalidades, ele quer ganhar ouro nos 2. Ele ganha ouro no 1, fica no prata, pega na trave, vai. Mas veja, ele insiste, ele tem esse espírito de conquistador, né, que todo vencedor tem que ter. Tá, não consegui, desanimei. Não, ele fala, no próximo eu vou conseguir, no próximo eu vou conseguir.
Amém? Depois nós vamos tirar uma foto aqui no final aqui com os medalhistas aí. Todos ganharam medalha, né, filho? Inclusive meu filho, olha aí. Glória a Deus. Mas veja, então isso faz parte daqueles que têm, que faz a diferença. Então você não pode parar no meio do processo. Muitas pessoas, elas desistem. Mas quando você insiste, você vai se qualificar até conseguir, isso faz a diferença. Eu me lembro que quando eu era pequeno, e eu aprendi a jogar dama. Mas o que acontece? Irmãos, quando fazia aquela jogada e comia 2, 3 pedras, eu entrava numa crise, e eu já ficava abalado, e eu já pensava, eu vou perder. E aí o que eu fazia? Não quero jogar mais, não quero brincar mais. Vamos começar uma partida nova. Eu sei que aqui nunca ninguém fez isso. Mas o que acontece? Isso era uma imaturidade minha, de uma criança. Que quando vê que a coisa não está dando muito certo, não insiste, não persevera. Não vai até o final, não conclui o processo. E essa história de muito crente, que quando começa a perder, fala, não quero mais. Eu vou liderar a célula. Existe algum líder de célula que nunca falaram mal de você? Pastor, nunca falaram mal de mim, você ainda nem começou então. Um dia eu estava com um líder de célula lá, ele estava indignado com o discipulador. O que aconteceu? Eu cheguei ali nervoso, nunca vi um irmão nervoso. Não, pastor, o que aconteceu isso? O irmão na célula se levantou e se rebelou. Eu fiquei olhando, eu achei tão interessante. Eu falei, glorifica, irmão, bem-vindo ao barco. Né? Então, eu me lembro que, quando nós começamos a igreja aqui, já tinha um tempo e nós não tínhamos problema, assim, né? Aí um dia eu cheguei para o pastor Wilson, falei, pastor, você não sabe, pastor. Olha, a gente não tinha problema nenhum, mas de repente, pastor, parece que todo mundo resolveu trazer os problemas ao mesmo tempo. Tem problema aqui, tem problema lá, tem problema aqui. Ele falou assim, agora sim, Sérgio, agora começou a igreja. Né? E veja, os problemas eles acontecem, mas é uma oportunidade de nós crescermos, aprendermos com as circunstâncias, com o cenário. Então veja, agora muitas pessoas vão falar, não, eu queria que tudo andasse a bom termo e as coisas funcionassem tudo certinho e tudo mais, né? Essa não é a realidade. Por quê? Porque Jesus já deixou claro para nós, já avisou que nós teríamos o quê? Tribulações. Falou, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Mas muitas pessoas na primeira tribulação elas querem desistir. Mas o que faz verdadeiramente a diferença é aquele que não abre mão do processo. Não deu certo hoje, eu vou continuar orando, eu vou continuar insistindo, eu vou perseverar até que. Até que. Eu me lembro que quando minha filha era pequena, depois de adulto eu aprendi a jogar xadrez, e aí fui ensinar os meus filhos a jogar xadrez. Ensinei primeiro a Manuela, e aí nós começamos a jogar. Aí para dar um incentivo para a criança, eu sei que os pais costumam fazer isso, para dar um incentivo para a criança, às vezes muitos pais deixam o filho ganhar, para falar, que bonitinho. Eu não. Eu nunca deixei minha filha ganhar no xadrez. Quase apanhei da minha esposa. Porque ela falava assim, deixa a menina ganhar. E eu falava assim, não deixo. Por quê? Porque eu percebi que havia um espírito nela diferente. Que não era um espírito imaturo, porque quanto mais ela perdia, ela falava assim, vamos jogar outra. Ela perdia, vamos jogar outra. E ela perdia, vamos jogar outra. Até eu me cansar. No outro dia, pai, vamos jogar. E assim foi indo. Todo dia, dia após dia. E eu não deixei ela ganhar durante alguns anos. Durante alguns anos. E um dia eu entrei, essa internet é terrível, né? Ela estava assistindo algumas aulas de xadrez. Eu olhei e falei, tem que comer muito vídeo de xadrez. Passou. Mas eis que um dia, pai, vamos jogar? Vamos. O que aconteceu? Ela checkmate. O quê? Com bispo? Impossível. Nunca tinha perdido com bispo. Checkmate. Eu falei, não é possível. Peraí, deixa eu revisar aqui. Eu falei, checkmate. Vamos outra. Aí inverteu. Quantos estão compreendendo? Então veja,
Sabe, essa perseverança, ela precisa fazer parte da sua vida. Você não pode desistir diante da primeira tribulação. O primeiro cenário, você não pode ficar amedrontado. Ai, minhas finanças. Tem problema. Ah, eu estou muito endividado. Sinal que você teve capacidade para se endividar bastante. Agora você tem capacidade para pagar bastante dívida. Tudo é uma questão de prisma que você olha. Quantos estão compreendendo? Não, você pega um outro executivo, você fala, não, estou devendo 10 mil. O cara fala, 10 mil só? Bom, mas enfim, essa é outra ministração, amém? Então deixa eu ler aqui, continuar lendo aqui alguns versículos que falam a respeito de perseverar. Projeta para mim Josué 14:9, vamos acelerar um pouco. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus, aleluia. Projeta Mateus 10:22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Lucas 8:15. Aqui caiu na boa terra que caem em boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Esses frutificam com perseverança. Projeta Atos 1:14. Atos 1:14. Todos estes perseveravam unânimes em coração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Vai para Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vai para o verso 46, do capítulo 2 ainda. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração. Sabe, ele diz que unânimes, eles partiam pão de casa em casa. Sabe o que é isso? Eles perseveravam em andar juntos, eles perseveravam em fazer parte do corpo, eles não abriam mão da célula, eles não abriam mão do culto, eles estavam unânimes juntos, perseverando. Pastor, e o dia que estava chovendo? Eles estavam juntos. Pastor, e o dia do jogo do Corinthians? Você sabe que o jogo do Corinthians, todo mundo vem aqui. Quando o Corinthians joga, eu não me preocupo, de verdade. Porque tem algo esquisito nessa igreja aqui, irmãos. A maioria dos irmãos são São Paulino. Aí o dia que fala São Paulo vai jogar. Não, mas o dia que o time vai jogar, eu fico preocupado. Eu falo, será que vai vir alguém? Porque tem gente que eles perseveram unânimes, né, nos times. Mas quantos estão compreendendo? Então, o que é esse perseverar? Perseverar é estar junto, de casa em casa, nas casas eles não abriam mão. Olha, nós vamos orar quarta-feira pelo encontro com Deus. Estava todos juntos, unânimes. Mas às vezes, aqui não é o caso, mas às vezes só vem os que vão para o encontro. Às vezes só vem os que vão levar pessoas. Ah, não estou levando ninguém, então eu não preciso orar. Mas não é o caso daqui, amém? Amém. Aleluia. Então veja, andavam unânimes. Unânimes. Os jovens, eles têm muito claro, né? Eles andam em bando. Mas isso é bíblico, eles perseveram unânimes. Amém? Amém. Aleluia. Projeta para mim Romanos, capítulo 5, versos 3 e 4. Olha o que diz. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, experiência, esperança. Aí alguns podem pensar, pastor, agora foi demais, né? Como é assim, nos gloriarmos nas tribulações? É exatamente isso. Exatamente isso. Porque as tribulações são oportunidades para que Cristo seja forjado em nós. As tribulações, é o que eu estava falando, não se forma bons marinheiros em mares calmos. Não se forma.
As tribulações são só treinamentos para coisas que lá na frente você vai ter propriedade e autoridade para ministrar e ser usado por Deus. Mas às vezes quando nós estamos passando no meio da tribulação, parece que não faz sentido. E muitas vezes os questionamentos é: Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que eu preciso passar por essas dificuldades no meu casamento, por essas dificuldades nas minhas finanças, nesses relacionamentos, com essa enfermidade? Às vezes quando nós estamos no meio da tribulação, parece que não faz sentido. Mas, depois que você sai dessa tribulação, você é forjado, você vence, algo é produzido no seu interior. Porque quando a gente está no meio da tribulação, parece que a gente está remando e não sai do lugar. Não precisa responder, mas quantos já tiveram essa sensação, ou essa percepção, que parece que você está orando, e nada acontece. E aí você ora e nada acontece. É como se você estivesse remando contra a maré e você não sai do lugar. Mas deixa eu te dizer algo, dentro dessa analogia. De fato, talvez você esteja remando, e aparentemente você pensa que não está acontecendo nada. Mas não é assim na percepção do Senhor. Porque enquanto você está remando, seus braços estão sendo treinados, músculos estão sendo ativados, você está saindo da inércia. Quanto mais você ora, mais músculo você tem. E assim é muitas vezes quando você está orando, aparentemente não está acontecendo nada, mas quando você está orando, o céu está se movimentando, está tendo uma guerra, porque a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Nós estamos no meio de uma batalha, e quando você está orando, acredite, coisas estão se movendo no mundo do Espírito, o seu Espírito está sendo fortalecido. Por isso não pare de orar, permaneça. Não estou vendo nada, você não precisa ver, você precisa tão somente crer, perseverar, crer, insistir, orar, até que os seus olhos vejam e os seus lábios possam testemunhar dos grandes feitos que o Senhor tem feito. Até lá permaneça, não abra mão, amém? Aleluia. Colossenses 4:2, sabe que Colossenses, Provérbios são livros de sabedoria. Olha o que diz aqui. Vamos ler junto, amém? Vamos ler juntos aí, vamos lá. Na oração, vigiando com ações de graça. Então veja, o que ele está falando aqui? Para você perseverar com ações de graça. Ele está dando uma chave de sabedoria aqui para nós. Por quê? Porque muitas vezes, fala: pastor, eu persevero, mas nada acontece. Deus me esqueceu na chapada. Que ação de graça é essa? Porque eu estou perseverando, mas Deus não fez nada, cadê Deus que me esqueceu? Isso não é ação de graça. Não é ação de graça. Isso é uma reivindicação interior, que parece que você não entendeu quem é o Senhor. Parece que você é o gênio da lâmpada. Senhor, eu perseverei. Então, apareça. Não é assim. Então, quando fala aqui para que nós perseverarmos na oração vigiando. Por que vigiar? Com orações de louvor e graça. Amém? Projeta Hebreus 10:36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Sabe, tem coisas que nós precisamos insistir, orar, não abrir mão. Não estou vendo, você não precisa ver, você vai crer até que você conquiste a promessa, em oração, crendo, amém? E por fim, projeta Tiago 1:4. Olha o que diz. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Sabe, é uma ação completa, nós não podemos abrir mão no meio do processo.
né? Porque enquanto nós estamos orando, buscando, Deus está nos fortalecendo e nos forjando. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Então veja, sabe, sem perseverança não há conquistas. Se você quer fazer parte daqueles que tomaram posse da terra prometida, das promessas de Deus, você precisa insistir e perseverar. Amém? Então veja, quando nós paramos, pastor, eu me cansei, né? Eu percebi que eu orei muito tempo, mas eu parei. Quando você para, o que acontece? Você vai colher alguns frutos. Que frutos esses? Os frutos da decepção, da mágoa, de ter sido deixado para trás, porque você parou. Em algum momento, quando você para, você não insiste, você não persevera, aí você se torna mero espectador. E aí chega um momento que você acha que tudo que Deus tem é para os que estão à sua volta e não mais para você. Por que isso acontece? Porque você parou, você deixou de crer, você deixou de insistir, você deixou de orar, de crer de fato. Então, não pare, não pare. Pastor, mas eu passei por coisas terríveis, por isso que eu parei. Sabe, aqueles que não perseveram, eles sempre vão ter uma desculpa para se justificar o porquê parou. Mas quando nós vemos exemplos dentro da palavra de Deus, de homens que perseveravam, independente da circunstância, independente do cenário, porque tem pessoas que falam, pastor, eu desanimei, a célula não avançou, eu desanimei, eu não prosperei, eu desanimei, aconteceu algumas coisas e eu estou no meu tempo. Agora deixa eu te falar, o tempo não para, a guerra não para. Então deixa eu dar um exemplo aqui de um homem que, apesar das circunstâncias adversas, não negociou, permaneceu firme no Senhor. E esse homem foi Jó. Talvez você já possa ter tido muitas perdas. Jó foi aquele homem que teve perdas de patrimônio, perdeu os seus bens, mas nada se compara aos entes queridos que ele perdeu, que foram os seus filhos. Então ele teve perdas de patrimônio, perdas de filho, reputação, enfermidades, foi assolado em todas as áreas da sua vida. Mas mesmo com tanta tribulação, ele continuou perseverando, crendo no seu Deus. Ele não negociou em nenhum momento. Então, por isso que já é um bom referencial daquele homem que, apesar de tamanhas pressões sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre os seus familiares, ele não negociou. Projeta para mim Jó capítulo 1, verso 21. Volta no 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. Veja, ele ficou indignado, mas ele não perdeu a adoração. Vamos continuar no 21. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Verso 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha só, por que ele não pecou? Porque ele não falou, ele não jogou essa conta na conta de Deus. Oh Deus, por que eu sou tão fiel? Eu sou um dizimista fiel, e olha o que está acontecendo com as minhas finanças. Olha, eu sou tão íntegro, olha o que está acontecendo com o meu casamento, olha a minha enfermidade, olha aqui, porque eu perdi os meus entes queridos, meus filhos, nada disso. Ele permaneceu com os lábios, com o louvor nos seus lábios. Quantos estão compreendendo? Pastor, esse é um nível, é verdade, concordo. Mas é só um grande referencial para você se espelhar nos dias de pressões e você falar, opa, tem um exemplo a ser seguido. Tem um exemplo a ser seguido. Né? No mundo, 3 aflições, mas tem de bom ânimo.
Eu estou em Cristo, eu vou arrumar agora esperança em Cristo. Cristo é minha fonte. Amém? Então veja, ele mesmo não atribuiu nada ao Senhor, ele simplesmente permaneceu firme, firme. Agora veja, sabe, muitos param também no meio do processo, quando você gera uma expectativa de algo que vai acontecer, mas aí de repente tudo muda. Já aconteceu isso com você alguma vez? Você fala, era meu por direito, era para mim, mas de repente Deus levanta outro. Sabe, isso é tão interessante, Deus faz essas questões. Às vezes você está gerando uma expectativa de uma promoção, você é até mais qualificado. Aí chega o outro e fala, mas não é possível, eu que estou ensinando ele. Um dia um rapaz estava com uma crise que ele falou assim, olha, ele foi promovido, mas assim, é eu que estou treinando. E eu estou lá tanto tempo esperando, enquanto ele não chegou, eu fiz o papel de vendedor, de supervisor, e agora eu estou treinando supervisor como vendedor e... Pois é, filho. Esse dia eu estava conversando, até um parente meu estava com essa questão aí. Eu abri mão, chutei o balde. Manda outro vir treinar. Oh Deus, você não sabia o que Deus tinha. Às vezes ele ia tipo lá de supervisor, falar, agora que você já sabe treinar supervisor, você vai se tornar o gerente. Nós não sabemos muitas vezes. Mas às vezes nós falhamos no meio do processo, porque temos uma avaliação natural. Mas deixa eu dar um exemplo aqui, a respeito de Jonatas. Jonatas era filho do rei Saul. E o trono era esperado que ele tomasse posse. Mas Deus levantou Davi. Deus levantou Davi. E aí no meio desse processo, ele reconheceu que Davi era o escolhido. Que Davi era muito melhor, que Deus tinha chamado Davi para governar todo Israel. E Jonatas simplesmente, ele faz uma aliança com Davi, e guarda a vida de Davi. Sabe, isso demonstra uma maturidade, saber que a vontade de Deus, ela é soberana sobre as nossas vidas. Projeta para mim 1 Samuel, capítulo 23, verso 17, olha o que ele diz. Ele disse, não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Tu, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Sabe o que ele falou? Eu vou te guardar, eu vou te proteger. Você é meu rei. Sabe, acredite, às vezes Deus vai levantar pessoas para nós honrarmos, aprendermos a nos submetermos às pessoas. Isso faz parte de um grande treinamento. De um grande treinamento. Agora vamos ser sinceros. E quando você está diante de uma tribulação, que você já conhece, já sabe o que vai acontecer, qual é a sua postura diante disso? Porque aqueles que perseveram, eles assumem suas responsabilidades até o fim. Até o fim. Isso é importante. Isso é importante. Mas tem circunstâncias que parece que nós não vamos dar conta de fato. Que muitas vezes dá vontade de abrir mão, vamos ser sinceros, é verdade. E eu vou dar um exemplo aqui do único homem perfeito que passou pela face da terra, chamado Jesus. Porque Jesus também teve as suas pressões. Veja, muitos falam, ele se esvaziou das suas prerrogativas divinas. Isso não foi pressão para Jesus. De fato, ele se esvaziou das suas prerrogativas divinas, se fez homens como eu e você, sujeito
às mesmas tentações, aos mesmos pecados, aos mesmos sentimentos. Mas o dia que verdadeiramente ele passou uma pressão, foi lá no Getsemane. Vésperas dele ir para a cruz. Ali ele passou a verdadeira pressão. Eu não vou ler, depois eu vou mandar o esboço, os irmãos podem ler. Mas por que foi a grande pressão ali? Porque ele sabia que todo o pecado da humanidade estava às portas. E ele conversa com o Pai. E ele fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia o que estava por vir, o tamanho da pressão que estava por vir. Ele chama ali os discípulos para orarem. Eles dormem. Depois ele fala de novo para o Pai: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Porque ele sabia da grande tribulação, da grande pressão. Mas depois você vê que ele alinha, não tinha outra alternativa, a não ser ele ir para a cruz, a não ser ele ser o Cordeiro de Deus. E então ele vai, em paz. Para que eu e você pudéssemos o quê? Estarmos aqui hoje. Quantos estão compreendendo? Sabe, tem pressões que nós não podemos fugir delas. Não dá para você jogar debaixo do tapete. Você precisa assumir. E até o final, concluir. Ah, mas vai ter danos, vai ter perdas. Pois é. Isso talvez é o que você olha aos seus olhos, mas vai ter muita coisa forjada em você, como integridade, caráter, que todo homem, toda mulher de Deus não pode abrir mão disso. Quantos estão compreendendo? Sabe, as pressões, elas fazem parte. As tentações, elas fazem parte. Não existe um homem, não existe uma mulher que não tenha sido tentado nessa vida. Eu não, pastor. Aí é outro caso. Eu não vou entrar nesse detalhe, eu já vou mudar a pregação, vou entrar. Mas sabe, um grande referencial de um homem de Deus que diante das tentações preferiu até a morte ao ceder às tentações da carne, é José do Egito. Então os irmãos conhecem a história. Ele foi vendido como escravo, injustiçado, caiu lá na casa de Potifar. A esposa de Potifar, que muito provavelmente devia ser uma das mulheres mais formosas do Egito, quer se deitar com ele. Ele sai correndo nu, assumindo todo o risco de ser apedrejado, de ser morto, mas não negociou princípios da parte do Senhor. O que é isso? É você perseverar contra a sua carne. Perseverar contra ela. Não abrir mão. É você falando: tem uma rota aqui, eu vou sair correndo para o outro lado. Para o outro lado. Mas veja. E quando o pecado vem de encontro? Ainda que o pecado seja um caminho. Mas quando nós caímos de fato em pecado, e aí? Como fazer? Como resolver? Falei: pastor, no meu caso eu já estou lascado. Já enfiei o pé pelas mãos. E muitas vezes quando acontece isso, o diabo vem assolando, dizendo que não tem mais jeito, acabou para você. Mas essa é uma grande mentira. Uma grande mentira. Porque Davi é um grande exemplo. E você vai ver que quando Davi ele cai no pecado de adultério, em um momento ele deixou de perseverar. Por quê? Ele estava no lugar errado. O país estava em guerra. O Estado de Israel estava em guerra. E
O rei Davi deveria estar na guerra. Devia estar perseverando juntamente com o corpo, na comunhão do pão, no meio da guerra, junto com os irmãos. Mas ele decidiu tirar uma folga. Foi lá para o seu palácio. Não perseverou na guerra. Ali começou a queda dele. Muitos falam, que é porque ele estava lá de... Não, não. O dia que ele deixou de perseverar na guerra, ele começou a perder. Começou a edificar o caminho da queda dele. Mas aí ele caiu. E aí, o que fazer agora? Irmãos, é só você ler o Salmo 51. Ali você vai ver verdadeiramente o coração de um homem que se arrependeu. Se arrependeu de fato. E o próprio Deus deu testemunho a respeito dele, já sabia de tudo que ele ia fazer. Um homem segundo o meu coração. E quis fazer toda a vontade. Então veja, sabe, não confie na sua própria carne. Não confie em você mesmo. Sabe, a soberba, ela precede a ruína. Nós vamos cear agora. Mas sabe que Jesus, antes de partir, ele estava com seus discípulos ali na ceia. E ele estava orientando, estava ministrando. E ele diz algo, fala, olha, um de vocês vão me trair. Vou contar com as minhas palavras aqui, amém? Para ilustrar, nós não temos mais tempo. Um de vocês vão me trair. Nessa hora, eu fico sempre imaginando a cena, todos ficam alvoroçados, um olhando para o outro, é você, é você, é você. Um fala, eu não, é você e tal. Deve ter acontecido um rebuliço naquela mesa. Mas aí Pedro fala, não, fala logo quem é que nós vamos resolver. E aí, quando Pedro se posiciona, querendo resolver, tipo assim, não sou eu sou muito bom. Fala quem é o traidor que nós vamos resolver agora. Jesus fala, Pedro, você vai me trair 3 vezes. Miserável por minha conta. Você vai me trair 3 vezes ainda, Pedro. O que ele fala? Eu jamais. Eu sou muito bom. Eu não. Eu sei quem eu sou. E os irmãos conhecem a história. Jesus é capturado. Começa toda aquela coisa. E aí fala, olha aqui Pedro, esse é um dos que andam. Ele fala o quê? Ele nega Jesus 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E o galo canta. Nessa hora, eu penso que Pedro caiu em si. Só que ele caiu em si, tipo assim, acabou para mim. Tudo que eu falei, eu não sustentei. Eu não tenho mais chance. Eu perdi o privilégio. Eu era um seguidor de Jesus. Eu de fato era um dos discípulos de Jesus que andei com ele durante esses 3 anos e meio. E agora eu neguei, acabou para mim. Sabe, tem muito crente que parou porque você acha que acabou para você. Essa é uma grande mentira. Porque esse papel é o papel do diabo, achando que você não é mais qualificado, achando que a sua postura, a sua conduta, os seus erros, ou a sua passividade, a falta de proatividade, é isso que você é mesmo. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Na verdade, Jesus morreu por você, para que você possa mesmo expressar a alegria do filho amado, do discípulo. Mas às vezes você está tão frustrado com você mesmo, que era o caso de Pedro, que ele achava que não tinha mais jeito. Mas Jesus, ele é tão detalhista, irmãos. A palavra de Deus é tão rica nos detalhes, porque Deus te conhece pelo nome. E eu penso que os demais discípulos, que não negaram Jesus,
eles estavam com uma grande expectativa. Eles estavam com uma grande expectativa, porque eles sabiam, eles criam que Jesus ia ressuscitar ao terceiro dia. Eles sabiam que o Senhor iria voltar. E quando volta, eles mandam chamar os discípulos. E eu penso que Pedro estava numa crise. Falei, Jesus vai voltar. E eu estou fora. Você já sentiu fora algumas vezes? Achando que Deus tinha te esquecido porque você pisou na bola? Deixa eu te dizer algo. Você ainda não experimentou do amor de Deus. Porque Deus te ama não é por aquilo que você faz. Deus te ama não é porque você é bom e você não peca. Não, não. Ele te ama só porque Ele decidiu te amar. Você é o filho amado. Você é a filha amada de Deus. Só por isso. Não importa quantas vezes você caia, o Pai vai estar lá para suportar, para estender as mãos e falar, você é meu filho amado. Mas Pedro se encontrava exatamente nessa circunstância, achando que não era mais digno, que tinha acabado para ele. E eu quero ler um texto com você. Está lá em Marcos 16, versos 6 e 7. Olha o que diz. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Verso 7. Aí fala, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Sabe, Pedro pensou que estava fora. Mas a palavra de Deus faz questão de te chamar pelo nome. Os discípulos e a Pedro. Ele achou que ele não era mais discípulo, que ele estava fora. Mas fala, chame os discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Gileade. Lá o vereis como ele vos disse. Sabe, nessa hora, eu penso que Pedro entrou em ebulição, dizendo, o Senhor ainda me ama. Ele me chama. Sabe, talvez você pense que acabou, assim como Pedro pensou, mas sabe que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Talvez muitos dos discípulos que falaram, está vendo? Ele negou, se achava. Pois é, mas só porque ele reconheceu, se arrependeu e mostrou um coração arrependido. Depois Deus não manda, não somente chamar ele, mas também levanta ele como líder dos discípulos. Que coisa tremenda. Sabe, esses são os dias que o Senhor tem te chamado, para você não abrir mão do seu chamado, do seu propósito, para você perseverar nas lutas, nas tribulações. Por quê? Porque a vitória é certa. Jesus não morreu em vão. Ele não morreu em vão. Ele morreu para que você tenha uma vida, e uma vida em abundância. Para que as promessas do Senhor, que você acha que foi esquecido, Ele não esqueceu. Queria que os servos pudessem distribuir rapidamente. Sabe, queridos, e Jesus, antes de partir, Ele deixou algo tão precioso, que tem a ver com perseverar na comunhão, no partir do pão. Precisamos aumentar os servos, né? Porque a igreja está crescendo, né? Precisa começar de trás para frente, de frente para trás. Aleluia. Pega por mão do lado e agiliza o processo. Deixa eu pegar do Zé aqui. O Thiago também? Aqui. Tá bom. Aleluia. Eita.
Aleluia. Aleluia. Sabe que eles não dispersem. Sabe que queridos, uma das coisas que nós não podemos abrir mão e perseverar, que a igreja primitiva deixa tão clara e notória, é que eles perseveravam, unânimes, no partir do pão. E aquele que não come do pão, não bebe do vinho, não tem parte com o Senhor. É o que a palavra de Deus diz. Mas às vezes eu percebo que muitas vezes nós não perseveramos nisso. Talvez por falta de revelação, porque não sei se você consegue compreender aquilo que verdadeiramente é importante. Sabe o que é perseverar? É você não abrir mão. Às vezes eu vejo que os irmãos perseveram, uma vez ao mês, que é o culto de Santa Ceia. Hoje não vou faltar porque é Santa Ceia. Mas sabe que o partir do pão é diariamente. Não é só no dia da célula, não é só no dia do culto. O partir do pão é quando você se alimenta de Cristo diariamente. Porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E é muito ruim quando você perde princípios e valores da palavra de Deus e começa a colocar uma doutrina que eu só vou me alimentar no dia da Santa Ceia. Isso é um grande equívoco. Um grande equívoco. Jesus é muito mais do que isso, do que um domingo por mês. Jesus, ele é tudo em todos. Jesus, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é a nossa fonte, o nosso escudo. Sabe, você não pode abrir mão disso na sua vida e fazer dessa igreja de paredes uma religião. Porque Jesus não é uma religião. Jesus é a pessoa da graça. Jesus não é a placa da videira. Não é esse prédio físico. Jesus é o cabeça do qual nós somos o corpo. E nós somos a igreja. Então não abra mão de ser igreja. Não abra mão de partilhar com o corpo. De estar no corpo. De abraçar e amar os seus irmãos. Ah, pastor, mas o irmãozinho da célula. Aleluia. Ele é seu Labão, glorifica, irmão. Ele é o espelho que te faltava. Para você ver o quanto você precisa ser transformado. Aleluia. Mas nós vamos orar agora. Mas eu quero orar meio que fazendo um apelo. Sabe, eu reconheço na minha vida que tem algumas áreas, alguns quadrantes, parece que eu desacelerei. Parece que eu estou querendo parar de perseverar. Você tem alguma área na sua vida que você percebe? Talvez você até tenha parado. Talvez seja no seu trabalho, no seu casamento. Talvez você deixou de crer que Deus tem prosperidade para você, e você até se acomodou. Que o ser humano ele tem um poder de adaptação muito grande.
E às vezes, para você não se frustrar, você fala, não, é melhor eu viver dessa forma do que pelo menos eu não me frustro. Tudo mentira. Deus te chamou para você ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. E todo pai quer que o filho cresça, avance, prospere, conquiste. Todo pai. Ou pelo menos quase todos. Agora veja. Às vezes eu olho para os meus filhos, eu olho para os irmãos. Eu quero que os irmãos cresçam mais do que eu. Esse é o meu objetivo. Eu me lembro uma vez, eu cheguei para o pastor Wilson, falei, pastor, estou numa crise. Ele falou, por quê? Eu falei, pastor, na época eu estava liderando célula ainda, estava prestes a ser discipulador. Falei, pastor, eu não pude estar na célula, falei com os irmãos e fiquei numa crise, pastor, porque os testemunhos da célula foram tremendos e eu não estava lá. E eu falei, parece que a célula estava melhor do que quando eu estava. Essa era a minha crise, eu abri meu coração para o pastor Wilson. E ele falou algo para mim. Ele falou, sinal que você fez um bom trabalho. A célula não depende de você, você passou o mesmo espírito de vencedor e a célula vai crescer, vai avançar. Eu falei, é verdade. Sabe, esse é o desejo de todo pai, é que os filhos cresçam e avancem mais do que eles. Agora eu fico pensando, se nós homens somos falhos, pensamos assim, imagina o nosso Deus. Os planos que Ele tem para você. E talvez você não tenha nem revelação dos planos, por isso você não tem perseverado e insistido. Porque se você tivesse revelação, você não abriria a mão em momento nenhum. Talvez nos momentos pesados você ia procurar ajuda mais rápido, partilhar mais rápido. Porque você já reparou que quando Deus tem um projeto para você, vai ter dois tipos de pessoas. Aqueles que vão tentar destruir os seus sonhos, às vezes pessoas até próximas, parentes, pessoas muito próximas, às vezes líderes até, pastores até. Mas tem pessoas que são enviados de Deus, que vão ser boca de Deus para te inspirar, para dizer, você vai conseguir, não desista. Os sonhos de Deus não acabaram ainda, você vai conseguir, não abra mão. Foi só um treinamento, você caiu, filho, levanta. Nós vamos correr mais 1 milha, 2 milhas, 3 milhas, mas nós não vamos parar. Isso é ser igreja. Isso é ser célula. Amém? Aleluia. Erga o seu pão. Mas antes de orar, vou pedir, se você tem algo que você reconhece, que você precisa perseverar em alguma área, queria que você ficasse de pé, onde você está. Aleluia. Pega o seu pão, ore ao Senhor, fale assim, obrigado Jesus, porque Tu és o pão vivo que desceu do céu, Tu és o meu alimento, o meu sustento, a minha fortaleza, o meu escudo. Obrigado Jesus, porque naquela cruz, o Senhor se fez maldito em meu lugar, e hoje eu posso declarar e testemunhar que eu sou o Teu Filho amado. Obrigado Jesus, porque Você me amou primeiro naquela cruz. Aleluia. Erga o cálice, ore ao Senhor, diga assim, obrigado Jesus, porque esse cálice representa o sangue da nova aliança,
que através do teu sangue, todo escrito de dívida que era para mim, o Senhor pagou. E hoje não há mais nenhum pecado, nem condenação na minha vida, porque o Senhor morreu por mim e ressuscitou no terceiro dia, para que eu pudesse desfrutar de uma vida, e uma vida abundante. Por isso, eu decido crer em todas as promessas, e chamo a existência, pela fé, nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Aleluia. Coma do pão, beba do cálice. Você vai partilhar com a pessoa que está próxima a você. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Aleluia. É só bater. Vou abrir pra você entrar. Vamos lá, igreja. Se prepare para o Senhor. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Diga isso. O Senhor está trabalhando na sua vida. Não pare, persevere, até que Ele te fortalece, Ele te ajuda. Fala, você é mais que vencedor. Amém? Fale isso para umas 3 pessoas pelo menos. O Senhor levantou você para ser um vitorioso, em nome de Jesus. Amém? Estamos encerrados em nome de Jesus. Queria convidar os visitantes para estar aqui conosco. Nós temos um presente.